No último domingo, dia 10 de dezembro de 2023, Javier Milei tomou posse como novo presidente da Argentina e deu início a uma nova era, a era dos extremos. Ele já anunciou um enxugamento do número de ministérios, acaba com ministérios sociais, o que indica qual é a prioridade dele, é mercado, mercado, mercado. A cerimônia aconteceu em Buenos Aires e contou com a presença de chefes de Estado, como os presidentes da Ucrânia, do Uruguai, do Chile e do Equador, além de lideranças políticas como Jair Bolsonaro. Bolsonaro que chegou na quinta-feira em Buenos Aires, bastante adiantado para a posse. Na ausência de Lula, Bolsonaro recebeu um tratamento de chefe de Estado. Ele foi escoltado pelos agentes da Polícia Federal, passeou pela cidade num carro blindado e também acompanhou a cerimônia de posse em cima do palco, pertinho do Milei. E lá vai o Brasil passar vergonha, né? Porque, afinal de contas, ex-presidente daqui, ele tentou se meter na foto oficial com os chefes de Estado, sem ser chefe de Estado. Bolsonaro teria sido barrado justamente pelos 4 presidentes aqui sul-americanos, que acharam que não caberia Bolsonaro numa foto oficial, já que ele não é presidente do Brasil e não ocupa nenhum cargo político, e inclusive está inelegível aí no Brasil. Quebrando a tradição argentina, Milei não discursou de dentro do Congresso, mas numa estrutura montada do lado de fora, diante de uma multidão. A posse dos ministros dele também quebrou um protocolo de 40 anos. Uma cerimônia privada, sem transmissão na TV e também sem a presença da imprensa. No primeiro discurso, além de anunciar uma nova era no país, o Milei disse que a eleição dele é um ponto de virada na história, comparando com a queda do Muro de Berlim. Ele avaliou que nenhum governo jamais recebeu uma herança pior do que a dele. Hoje começa uma nova era na Argentina, uma era de paz e prosperidade, de crescimento e desenvolvimento, de liberdade e progresso. Nenhum governo recebeu uma herança pior do que a que nós estamos recebendo. Que a que estamos recebendo nós. Que não há dinheiro, mas uma luz no fim do túnel. E ele está anunciando que vão ser 2 anos de inflação alta e de estagnação. A Argentina vai entrar numa fase terrível. É aquela história. Ele vai aplicar um remédio que pode ser tão forte que pode matar o paciente. Milei disse que 100 anos de fracasso não vão ser desfeitos em um dia só, mas o dia de começar chegou. Terça-feira, 12 de dezembro de 2023. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sou a Gabriela Varelli, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. E hoje a gente vai falar sobre a posse de Javier Milei na Argentina. Eu converso agora com o cientista político Cláudio Couto sobre a posse. Professor, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao ICL, ao Em Detalhes, mais uma vez. Olá, Gabriela. Eu que agradeço aí pelo convite. Prazer estar aqui conversando com você. Estou à disposição. Bom, vamos começar então pela característica do discurso, né, do Javier Milei. Chamou muito a atenção ele dizendo, principalmente, acho que a frase da posse foi o "no hay plata", né, acabou o dinheiro, que o Javier Milei disse. Em outro momento, ele também compara a eleição dele na Argentina com a queda do Muro de Berlim, enfim, tem vários aspectos bem interessantes ali pra gente discutir. Eu perguntaria pro senhor, pra gente começar essa conversa, como é que o senhor avalia, de maneira geral, a posse do Milei e todas essas excentricidades, né? Também o bastão presidencial, que ele já esculpiu ali com os cachorros dele, um destaque pro Conan, né? Enfim, vamos falar a respeito de tudo isso. Acho que foi, enfim, uma posse realmente, como você colocou ali, que fugiu um pouquinho ao protocolo, né? Daquilo que normalmente a gente vê em posses presidenciais, e no caso argentino, inclusive, comparada a outras posses, né? Que aconteceram de presidentes anteriores, há também aí uma certa ruptura em relação àquilo que é a tradição, inclusive no que diz respeito ao discurso, né? Ele fez o discurso do lado de fora do Congresso, né? Não fez da Casa Rosada, nem fez dentro das dependências do Congresso o seu discurso de posse, fez nas escadarias desse prédio, falando diretamente com o público que se encontrava ali na Praça do Congresso em Buenos Aires. Então aí a gente já tem uma certa diferença. Perfilou ali vários chefes de Estado ao seu lado nesse discurso, inclusive com um intruso, né? Que foi o presidente Bolsonaro, que mesmo não sendo mais chefe de Estado, sentava ali junto a chefes de
Estado, até depois tentou entrar também na foto oficial, aí ele foi barrado nesse momento, mas isso também é uma situação estranha, né? Você colocar alguém que não ocupa o cargo aí de dignatário de algum país como alguém equivalente aos demais que ali apareciam. Acho que nisso ele certamente está dando um recado para o presidente Lula, que optou por não comparecer, tendo em vista a animosidade que foi se criando entre os dois durante a campanha de Milei, sempre muito agressiva em relação tanto ao Brasil como, em particular, ao presidente Lula. E aí o Bolsonaro foi ali ocupar esse espaço, sabendo-se aí da animosidade que também há internamente ao Brasil entre os dois, é claramente um recado. Mas eu diria que além dessa frase, né, no Hay Plata, o que também é importante mencionar é que ele procurou não dourar a pílula em relação àquilo que devem ser aí as medidas de ajuste econômico bastante drásticas que ele muito provavelmente vai adotar a partir de hoje ou a partir de amanhã. A gente tem aí até um feriado cambial para evitar que haja muita movimentação de recursos e aí com isso, né, a gente imagina que no segundo dia do seu mandato medidas mais efetivas vinham ser tomadas e ele já sinalizou, eu colocaria o No Hay Plata dentro desse contexto, que serão medidas muito duras e que, portanto, as pessoas vão ter que aí amargar um certo período de dureza desse ajuste até que as coisas, quem sabe, venham a melhorar. Professor, eu vou querer entrar no aspecto da economia e também de quem deve ser o ministro de Javier Milei, mas antes, o senhor citou aí um mal-estar, vamos dizer assim, que foi gerado com o governo brasileiro, né? E a princípio, o Javier Milei disse que ia cortar relações tanto com o Brasil quanto com a China, sendo que são dois países que são os principais parceiros comerciais da Argentina, então já houve um certo recuo em relação a isso, né? Mas, de qualquer forma, o que o Milei ganha acenando pro ex-presidente Jair Bolsonaro e gerando esse certo mal-estar com o governo Lula, né? Porque o primeiro encontro, inclusive, com o Lula deve ser no Mercosul, né? Na primeira reunião, isso deve acontecer, mas até o momento o presidente Lula mandou o ministro e não compareceu ao evento, né? Mas a gente já estava esperando realmente que isso fosse acontecer, até porque Bolsonaro estava lá, e a gente vai entrar mais a fundo também como foi a visita de Bolsonaro e de toda a comitiva bolsonarista na Argentina também durante essa posse. E acho que até a não ida do presidente brasileiro, ela se mostrou, a meu ver, correta, né? Não só por conta, né, dessas declarações muito mal educadas, muito grosseiras que foram feitas pelo então candidato Milei durante a campanha a respeito do presidente, como por essa situação inusitada do convite que ele próprio fez ao Bolsonaro para que comparecesse à posse. Eu fico imaginando se Bolsonaro estava ali perfilado junto aos outros chefes de Estado, ou aos chefes de Estado, já que ele não é, e o presidente Lula vai, será que ficariam os dois naquele lugar? Eu não descartaria por completo essa possibilidade, tendo em vista toda essa quebra de protocolo que o presidente aí empossado da Argentina teve durante a cerimônia de posse. Então acho que foi uma cautela, o embaixador, ou o diplomata, né, que ele compareceu, no caso o ministro das Relações Exteriores, o chanceler, ele não teria de qualquer modo assento ali. O Brasil evitou aparecer nessa foto, que poderia gerar um constrangimento adicional. Agora, mesmo os malucos, a gente diz que é maluco, mas não rasga a nota de R$100, né, não rasga dinheiro. E de alguma forma me parece que o Milei está seguindo por essa senda, né? Ele optou por, enfim, não piorar o que já estava complicado, que são as relações com os seus dois principais parceiros comerciais, o Brasil e a China. Lembrando que a China também não mandou um chefe de Estado, né, a essa reunião, mas também os Estados Unidos não mandaram uma secretária ali da área de energia e o responsável para o hemisfério ocidental do Departamento de Estado, mas não o presidente, nem a vice-presidente da República, né, nem o próprio secretário de Estado, nenhum desses compareceram ali, o que mostra aí que ele começa com um relativo isolamento em relação a potências que são muito importantes para ele, pelo menos na atual quadra, né? Se Trump vier a ganhar, talvez a situação mude em alguma medida. Mas até por isso... Na Europa também, né, professor? Lideranças de posicionamentos mais centrais também não compareceram, né? Exato. Compareceram em compensação lideranças que, assim como Bolsonaro, não tem cargo, mas são representantes da extrema-direita europeia. Foi o caso, por exemplo, do líder do Vox, né, o partido neofranquista aí de extrema-direita espanhol, né, mas compareceu, por outro lado, o Viktor Orbán, né, o presidente da Hungria, que é uma referência da extrema-direita internacional, teve ali uma proximidade grande com Bolsonaro durante o seu período no governo, e compareceram outros chefes de Estado da América do Sul, mas com os quais não houve nenhum tipo de atrito mais explícito por parte do Milei, né, o presidente Boric do Chile, o Lacalle Pou do Uruguai, o presidente paraguaio também compareceu. Em compensação, melhor
melhor dizendo, não foram ali o presidente colombiano, o Petro não foi o presidente boliviano, ou seja, há uma situação ainda de uma dificuldade dele de se relacionar com governos que são governos de orientação política e ideológica diferente. Até nesse sentido surpreende em alguma medida a presença do Boric do Chile. Talvez pelo fato de que não houve nenhum ataque direto a ele ou ao próprio Chile durante essa campanha, como houve no caso do Brasil, no caso da China. E a gente sabe também que houve ali até um bate-boca entre ele e o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, durante esse período. Então, há um certo isolamento, mas a chamada que ele faz a outras lideranças da extrema-direita, acho que é uma tentativa de se colocar nesse circuito, de contar com o apoio desse grupo de mandatários mundo afora que hoje ocupa esse espaço, né, da extrema-direita, lideranças de caráter populista de extrema-direita, e aí, consequentemente, ter ali algum tipo de retaguarda. Acho que foi essa a aposta feita por Milei nesse momento. E, professor, eu queria falar um pouco dessas primeiras características que a gente já consegue observar nesse início de governo. Não estão se desenhando ainda, mas algumas promessas de campanha já estão começando a ser cumpridas, né? Por exemplo, cortar os ministérios de 18 para 9, pastas como educação, pastas ligadas a direitos humanos, Ministério do Trabalho. O neoliberalismo costuma chamar isso de um enxugamento de Estado, né? Na prática, eu pergunto para o senhor se a gente pode esperar uma redução dos direitos da população argentina. Isso também, inclusive, aconteceu no governo Bolsonaro, essa característica dos superministérios, né? Superministério da Economia, da Segurança, por aí vai. E aí, alguns pontos que eu queria destacar que me chamaram bastante atenção, e acho que de todos os especialistas, imprensa, enfim, que foi que o Milei mal assumiu, ele já colocou a irmã, a Karina Milei, alterando um decreto que proibia que parentes de membros eleitos estivessem no governo, colocou como ministra-geral da presidência da República. E, de maneira geral, ele coloca no poder representantes da direita tradicional argentina, quer dizer, vai completamente contra aquele discurso antissistema que era muito forte na campanha eleitoral. Não, sem dúvida nenhuma, é por aí que a coisa vai mesmo, né? Vamos por partes. Primeiro, a questão referente ao número de ministérios, né? Parece que há um certo fetiche, né? Uma relação fetichista da direita mais neoliberal ou economicamente liberal, não necessariamente politicamente liberal, da América Latina, com relação a essa questão do número de ministérios. Eu digo fetiche porque não é diminuindo o número de ministérios que você vai necessariamente diminuir o gasto. Você vai, na verdade, pegar aquele gasto que se dava de forma mais descentralizada e fazer de forma mais concentrada. Isso se a gente considerar só o número de pastas, né? Claro que você pode depois, isso é outra coisa e nem requeriria necessariamente a fusão de pastas, você pode eliminar certos cargos, pode eliminar certas posições ou até mesmo descontinuar muitas políticas públicas. E aí a questão que você levantou, Gabriela, sobre a questão da possibilidade de políticas sociais que assistem os mais pobres na Argentina, delas deixarem de existir, isso é uma ameaça, para dizer uma palavra aí que talvez ele próprio não usasse, mas é um anúncio que o próprio Milei fez durante a campanha, quando ele chegou a dizer que a justiça social é uma aberração. Quando ele diz que justiça social é uma aberração, a gente supõe que ele vai adotar políticas contra a justiça social. Isso combinado ao discurso de ajuste fiscal duro que ele anunciou na sua posse, dá mais um motivo para se imaginar que algo vai nessa direção. Mas não é o número de ministérios por si que vai resolver esse problema, que, como você bem lembrou também, foi adotado pelo Bolsonaro e eu até iria um pouco mais atrás. Foi também uma medida que o Fernando Collor de Mello adotou quando chegou à presidência da República, também com discurso neoliberal, e naquele momento ele também produz ali uma fusão de ministérios, depois isso voltou a se descentralizar, né, com a criação de novas pastas. Acho que é uma bobagem isso, é na verdade muito mais cosmético e não necessariamente produtivo do ponto de vista administrativo, já que você cria mega estruturas muito mais pesadas do que estruturas mais descentralizadas, e isso não necessariamente vai gerar um Estado mais eficiente, o que pode até produzir gastos mais eficientes. Então, acho que essa é uma discussão que precisa ser feita com mais cuidado, mais atenção, olhando para aquilo que realmente importa e não para esse fetiche numérico. Agora, essa é uma questão. A outra foi esse ato realmente surreal, né, dele cancelar um decreto, né, que já estava em vigor, que impedia o nepotismo da Argentina, para nomear sua irmã. É bem verdade que a sua irmã o acompanhou durante toda a sua campanha, não é apenas uma parente, mas é alguém que ocupa ali uma posição importante na trajetória política dele. Acho que até a gente poderia discutir isso, mas é curioso como isso não combina, por exemplo, com essa outra coisa da qual a gente falava agora, que é essa redução de ministérios, né? Se a ideia é criar uma aparência de austeridade, você de um lado reduz o número de ministérios para dizer que está sendo mais austero, mas por outro você libera, né, a nomeação de parentes para cargos dentro do Estado.
até poderia eventualmente se justificar para um cargo de natureza política. Você não está colocando num cargo, digamos, burocrático, né? Num cargo que seria destinado a funcionário de carreira, por exemplo. É um cargo de direção política. Lembrando-se que ele chama a própria irmã de o chefe, não é nem a chefe, é o chefe, né? Ele se refere assim a ela. Então, se imaginaria mesmo que ela seria alguém com um papel importante no seu governo. Agora, se ele tivesse um discurso mais coerente, menos jogando para a plateia, talvez até essa medida ele pudesse até justificá-la dentro desse contexto mais geral de um discurso mais objetivo. Como ele fica intercalando, né, as suas ações entre essa posição mais pragmática e uma posição mais de política como show, acaba ficando uma coisa realmente estranha esse tipo de nomeação. E, por fim, essa também indicação que ele já fez, e agora deve sair nomeando as pessoas, de membros da classe política tradicional argentina para posições no governo. O que me parece é uma guinada, enfim, de 180 graus em relação àquilo que foi o seu discurso na maior parte da campanha, quando ele se referia à classe política profissional como casta, um termo que, aliás, ele pega de empréstimo do Podemos e do movimento dos indignados na Espanha, que são de esquerda e não de direita, como é o caso dele. Mas ele pega esse termo de empréstimo, aplica à classe política, fala que vai varrer a casta da face da terra, de repente ele incorpora uma parte da casta, a parte à direita, dentro do seu governo, porque percebeu que também não ia conseguir tocar a coisa para frente. Ou seja, de novo é um maluco que não rasga dinheiro, né? Parece aquela figura que, mesmo com esse discurso translocado, ele percebe que há certos limites para as ações que pode ter. E contar, claro, com o apoio da classe política tradicional, que tem votos no Congresso, dos quais ele vai precisar, inclusive tem expertise de tocar uma máquina administrativa, o que evidentemente ele não tem, muito possivelmente o seu círculo mais próximo também não tem, isso se torna uma necessidade. Daí, essa nova incoerência com relação ao discurso que ele apregoava antes. O que pode fazer alguns dos seus eleitores, talvez, notarem aí algo como um estelionato eleitoral. Alguém que prometeu ser um antipolítico na presidência e, de repente, começa a tomar uma série de medidas que são convergentes com a política na sua forma mais convencional. Professor, o senhor citou aqui alguns nomes que ele nomeou para fazer parte do governo argentino. Eu queria destacar primeiro o ministro da Economia, porque nos últimos 12 meses a Argentina teve uma inflação de 140% ao ano. E, como o senhor disse, a gente deve ter 2 anos muito duros para o povo argentino pela frente, né? A inflação deve ser ainda maior, pode chegar aí perto de 200%. Então, é bastante difícil não gerar reações públicas também a respeito disso, ainda que seja o próprio eleitorado do Javier Milei. Aí eu queria levantar alguns pontos pra gente fazer um exercício aqui de tentar imaginar como é que vai ser, porque ele já começou a ter algumas posições um pouco mais moderadas, mas no quesito da economia parece que vai ser realmente muito duro. Ele anunciou que vão ser 2 anos de inflação alta, estagnação. O que vem pela frente? Outros 2 pontos. Banco Central. Vai acabar realmente com o Banco Central? Manter a dolarização? Isso realmente deve acontecer? E aí acho que vale a pena a gente falar do perfil do ministro da Economia que está assumindo, que é o Luiz Caputo, que é historicamente um trader, né? Não tem tanto as características de um ministro da Fazenda, mas ele já foi ex-ministro de Finanças do governo Maurício Macri, também foi presidente do Banco Central, secretário das Finanças, enfim, mas trabalhou bastante tempo no setor privado também, né? Ele tem uma passagem pelo setor público, né? Até quando eu me referi a essa questão de que ele vai chamar a gente da política tradicional de direita, no caso aí os macristas, para se incorporar no governo, porque eles têm mais expertise, eu estava pensando exatamente na figura do Luiz Caputo, né? Essa passagem anterior dele por posições importantes no governo, presidente do Banco Central, ministro das Finanças, outros cargos aí, são posições cruciais para alguém que depois vai desempenhar esse tipo de papel. Então, até aí, nada que um governo normal não faria, né? Chamar alguém realmente com algum grau de conhecimento, com alguma experiência. Não é um Paulo Guedes, né? Que jamais sentou numa cadeira dentro de qualquer máquina governamental e chegou ao governo assumindo ali a condição de czar da economia. Eu acho que desse ponto de vista há uma certa diferença porque já há uma experiência anterior dessa figura que chega, o que, de novo, reforça a contradição do discurso anti-casta, anti-classe política, né? Casta eu estou falando porque é o termo que ele usa, não porque me parece adequado, mas
esse discurso anti-classe política que ele adotou, ele vai esfarelando, né? Vai começando a não ter muita capacidade de ser convertido em termos de ações políticas reais no interior do governo. Agora, é claro que medidas drásticas podem vir a gerar impopularidade, né? E as pessoas talvez possam acabar um pouco surpresas com o preço que vão precisar pagar pela escolha eleitoral que fizeram, né? Porque, é claro, né, quando está todo mundo muito indignado, adotando um pouco aquela lógica, para pegar uma expressão lá do começo dos anos 2000, que se tornou célebre em protestos na Argentina, que se vayan todos, né, que todos caiam fora, essa expressão, que foi também repetida em algum momento pelo Milei durante a sua campanha, pode levar a consequências como a eleição de uma figura, um outsider como ele, né? Porque só tinha 2 anos de mandato de deputado, não dá para dizer que ele já era alguém com carreira política estabelecida. Não chegou a ser. Então ele realmente até se encaixa. É muito melhor que o Bolsonaro, que tinha 7 mandatos de deputado nas costas, toda filharada na política e tal. Ele sim se encaixa mais nessa categoria de outsider. Agora, pode vir a tomar medidas drásticas que talvez surpreendam aqueles que votaram nele, que talvez imaginem que essas coisas no discurso são uma e vão perceber que na prática são outra. Eu lembraria até um caso, de novo, voltando para o Brasil, sempre o Brasil e a Argentina parece que um antecipando um pouco o que pode acontecer no outro. Lá atrás, né, mencionei já a eleição do Collor, né, quando ele toma posse no começo de 1990, ele antes de tomar posse já dizia 2 coisas. Primeiro, que ele ia combater o que ele chamava do tigre da inflação, e ele só tinha uma bala na agulha do revólver, então ele tinha que ser muito certeiro, né? Então era quase que a bala de prata, ele ia tentar e não tinha segunda chance. E a outra coisa que ele dizia, até eu diria que nisso aí ele realmente cumpriu as expectativas da sua frase, ele diria que deixaria a esquerda perplexa e a direita indignada. E realmente isso aconteceu, né? Quando ele reconfisca, né, a poupança das pessoas, né, congela os ativos financeiros por 16 meses, né, ou 18 meses, para depois terem que receber as pessoas dinheiro por mais de 18 meses. No fim, isso não aconteceu dessa maneira exatamente, mas o confisco inicial aconteceu. Realmente, né, as pessoas ficaram muito surpresas. O Fidel Castro, na época, dizia que ele próprio teria coragem de fazer uma coisa igual. E aquilo produziu o quê? Uma impopularidade muito grande do Collor, mas a médio prazo. Ou seja, houve um preço político alto desse tipo de medida drástica. Não necessariamente ele vai tomar medidas dessa natureza, até porque as pessoas têm muito pouco dinheiro em banco na Argentina, as pessoas guardam dinheiro embaixo do colchão, compram dólar, né? As pessoas não confiam no sistema bancário como se confiava já naquela época e ainda se confia no Brasil. Então, medidas desse tipo são mais complicadas de se tomar. Lembrando que mesmo o presidente de la Rúa, né, quando ele cai ali depois da desvalorização do peso, que não consegue manter a sua paridade com o dólar, lá atrás, também comecinho dos anos 2000, final dos anos 90, naquele momento, ele é um presidente que tentou impor, para impedir a fuga de reativos dos bancos, o chamado corralito, né, quer dizer, colocar num curral o dinheiro para que as pessoas não pudessem pegar, as pessoas, como, enfim, estavam com o dinheiro no banco, não tinham dinheiro depois nem para comprar comida. E aí gerou panelaço que gerou a renúncia do De La Rúa. Hoje, fazer um corralito eu acho que seria mais difícil, porque as pessoas, como eu falei, já não confiam nos bancos, já tem muito dinheiro em casa quando tem, né? Porque elas também, quando recebem o salário, gastam logo por causa da inflação, porque o dinheiro a cada dia perde mais o seu valor. Então, as medidas drásticas não vão por aí, mas elas podem ir por algum outro caminho que também surpreenda muita gente, e acho que muitos que confiaram no Milei talvez percebam que na hora da coisa ir à prática, ela seja mais custosa do que eles imaginavam. E aí a gente precisa ver como é que esse eleitorado vai reagir. Uma coisa é importante dizer, ele jamais escondeu a sua intenção de agir dessa maneira, inclusive na posse, mas mesmo durante a campanha. Nisso, ninguém pode se dizer exatamente enganado por ele, mas talvez não tenha entendido exatamente as consequências de levar medidas dessa natureza a cabo. A que eu acho que não vai avançar é a questão de acabar com o Banco Central, né? Que ele, até durante a campanha, fez um vídeo ali em que ele dava marretadas no Banco Central e com isso ele destruía, né, uma maquete de isopor ali do Banco Central. Não vai fazer isso, muito provavelmente, já não tomou medidas para isso nesse momento e nem poderia tomar, levou até uma advertência do FMI que economias que funcionam, economias modernas, precisam de Banco Central. Como ele depende do FMI também, acho que não vai caminhar por esse lado. Sem dúvida, professor. Eu queria trazer também a nossa discussão, jogar um pouco de luz sobre a vice do Javier Milei, né, que é a Vitória Villarruel. Ela prometeu revisar a atual política de memória e direitos humanos do país. Historicamente, ela é conhecida, alguns especialistas avaliam que a Vitória ela é uma negacionista da ditadura argentina, né? Ela é filha de militares, agora tem essa proposta também, que ainda ela não entrou em detalhes em como que deve ser, mas de qualquer forma, ela defende também a reparação para
será assassinados pela guerrilha de esquerda, o que ela diz. E também tem uma outra coisa que chama atenção, professor, que não é necessariamente relacionada à vice do Milei, mas sobre uma característica do que pode vir a ser o governo do Milei e que aconteceu, acho, inicialmente aqui no governo Bolsonaro, uma preocupação muito grande em relação a como seria tratada a imprensa local, porque foi uma decisão política do Milei, né, de que a ausência da imprensa nessa tomada de posse do presidente argentino. A cerimônia, ela foi privada, ela não teve transmissão oficial, que é uma tradição desde a redemocratização da Argentina, isso é uma tradição, né? Então, há muitas décadas. E aí houve esse veto, inclusive de profissionais que são credenciados para cobrir a posse na Casa Rosada e tudo mais. Então, muitos especialistas avaliando que essa situação é bastante crítica e muito preocupados em como a imprensa deve ser tratada nos próximos 4 anos de governo Milei. Eu queria saber como é que o senhor está vendo isso e se tem alguma relação também com essa vice que tem esse histórico de negacionismo em relação à ditadura argentina, professor. Olha, tem relação. A Villarruel não é vice dele à toa, né? É vice dele porque eles compartilham desse tipo de visão de mundo. A gente está falando de políticos de extrema-direita, como era o caso do Bolsonaro aqui no Brasil, né? Ainda que com algumas diferenças em relação ao tipo de extrema-direita que são, mas com uma série de afinidades, uma série de posições em comum, e essa relação difícil com a imprensa é uma delas. Que surpreende alguém que falava em liberdade, até falava liberdade seguida de um palavrão, viva a liberdade, que vá justamente cercear a liberdade de imprensa. Fez isso também para os ministérios, né? Em que a troca de guarda nos ministérios também não pode ser coberta pela imprensa, sob a alegação de que não há o que comemorar, mas a gente sabe que isso, na realidade, é um cerceamento do acesso à informação por parte da população. Então, até aí, nada de novo. Como você bem colocou, a Villarruel é uma revisionista, ela vem, na realidade, de um setor da sociedade argentina profundamente ressentido, né? E ressentido com o quê? Com a justiça de transição que se fez no caso argentino, diferentemente do Brasil, né? Onde houve uma punição exemplar aos principais responsáveis pela guerra suja que o governo argentino perpetrou entre 1976 e 1983 na Argentina, o tempo, né, que durou a ditadura militar argentina, que foi a mais sanguinária da América do Sul, né? Então, até as reparações que ela gostaria que recebessem familiares daqueles que foram vítimas da guerrilha de esquerda no período ali em que ela atuava, os montoneiros e tudo mais, bem, são tão poucos comparados àqueles que foram vítimas da guerra suja do Estado argentino, da ditadura argentina, e isso é muito mais uma retórica do que alguma coisa que tenha qualquer importância em termos absolutos, em termos práticos. Na verdade, é incomparável com o que o próprio Estado argentino fez, mas ela leva esse discurso, o que mais uma vez reforça as características dessa extrema-direita, que mesmo quando assume por um lado um discurso supostamente liberal, na verdade esse discurso liberal ele tem por trás dele algo que é de outra natureza, né? Que é uma postura política prática de natureza reacionária, propriamente nem diria que é conservadora, é realmente reacionária, e uma postura política de profundo autoritarismo. A relação com a imprensa é um exemplo disso. A negação do que aconteceu na ditadura é outro exemplo disso, né? E a própria aproximação dele de maneira tão entusiasmada com próceres da extrema-direita internacional é mais um sintoma desse tipo de posicionamento. Mas acho que o mais importante do que isso é o tipo de ações que ele toma dentro do seu país. E com relação a isso, acho que até agora, já que a gente estava só no período de campanha, o mais severo mesmo é a negação da ditadura e agora, primeiro ato, esse de cercear a imprensa. A gente precisa ver como é que isso vai se desdobrar em outras ações do governo. No Brasil de Bolsonaro, a gente viu, por exemplo, a extinção por decreto de conselhos criados por lei. Depois, aqueles que não puderam ser destruídos, porque o Supremo tomou decisão contra isso, mais uma fonte de atrito do Bolsonaro com o Supremo, ele fez o quê? Estrangulou financeiramente esses conselhos para que eles não pudessem funcionar. É um exemplo desse autoritarismo infralegal, né, como tem sido chamado por alguns analistas, que é esse que acaba fazendo com que, mesmo não passando certas coisas no Congresso, o Executivo vai implementando atos autoritários. Eu, sinceramente, imagino que algo parecido possa ocorrer na Argentina, tendo em vista o perfil desse governo, tanto do presidente como da sua vice-presidente, que deve ser alguém também influente em certas tomadas de decisão. Professor, o senhor citou Bolsonaro, eu não queria deixar de falar da passagem dele pela posse do Javier Milei. Os líderes sul-americanos foram os responsáveis por barrar a presença de Bolsonaro, vamos dizer assim, na foto dos chefes de Estado ali com o Milei. Foi uma cena até cômica, assim, né? Mas eles consideraram inapropriada a presença dele ali. E aí, eu te pergunto se essa
passagem de Bolsonaro por essa posse, o balanço disso foi positivo ou foi negativo para Bolsonaro? Porque ele faz uma sinalização para a base dele aqui no Brasil, foi com uma comitiva, com vários bolsonaristas, enfim. E para Milei a gente já falou qual que é a vantagem dele demonstrar que tem aliados à extrema-direita espalhados por todo mundo. Eu acho que para o Bolsonaro foi positivo, né? Porque ele sai ali de uma certa obscuridade pela qual ele vem passando, sobretudo desde o período eleitoral, né? Quando ele perde, fica ali recluso, mas ainda mais depois quando ele se torna inelegível. Então foi uma oportunidade para ele voltar ao centro das atenções, ser recebido quase como um chefe de Estado, ter, como eu já coloquei no começo, né, assento ao lado dos chefes de Estado na cerimônia do discurso de posse no Milei. Então a foto oficial não o tem, porque ele, enfim, se dando seguimento, né, às condutas sempre muito inadequadas que adota, ele também quis ali adotar uma e levou um chega para lá, mas no discurso de posse ele aparece nas imagens. É claro que para ele isso é altamente positivo, né? Mostra que ele tem importância ainda, que ele é alguém que é recebido em outros lugares, que tem reconhecimento internacional, que até mesmo senta ao lado de outros chefes de Estado na ativa e não, né, chefes de Estado fora do cargo, como é o caso dele. Mas, claro, levou de chegar para lá, é uma situação patética, ridícula, constrangedora até, mas acho que no final, se a gente somar tudo, inclusive a repercussão da presença dele lá e as imagens que já apareceram, eu entendo que para ele o saldo acabou sendo mais positivo do que negativo. Professor, para fechar, eu queria te perguntar rapidamente sobre a oposição ao Javier Milei. Como é que fica o peronismo nessa história? A Cristina Kirchner, inclusive, teve na posse. Quando ela foi vaiada, ali mostrou o dedo meio para os apoiadores do Javier Milei. Foi uma cena até cômica, mas mostra, acho que o clima de tensão que se instaurou ali na Argentina, e a gente sabe também que o Congresso vai ter uma oposição forte a Javier Milei. Como é que o senhor avalia que vai ser isso daqui para frente, pelo menos nesse primeiro ano, que é o que a gente já tem mais próximo de acontecer? Olha, o peronismo é muito fragmentado internamente, né? Então a gente precisa ver como é que, diante dessa fragmentação e da derrota eleitoral importante que sofreu, o peronismo vai se reorganizar. Então acho que essa é a primeira questão, né? Pode se reorganizar, por exemplo, em torno do governador da província de Buenos Aires, que é talvez hoje a liderança peronista mais importante, né? Aquela que ainda tem algum tipo de apoio popular, tem uma certa respeitabilidade, se reelegeu com facilidade nas últimas eleições argentinas, né? Agora, o kirchnerismo, me parece, neste momento, carta fora do baralho, né? É uma força que, eu ia dizer, uma força que perdeu a força, é uma facção dentro do peronismo que claramente sai muito debilitada desse processo, não creio que consiga retomar a hegemonia dentro do movimento. Então, o que nós deveremos ver pelos próximos anos, né, nessa atuação oposicionista, da maior parte dos peronistas, creio que talvez não de todos, porque há os de direita, né, inclusive aqueles que, por exemplo, tiveram no governo Menem, e alguns estão hoje com Milei. Eu acho que essa maioria peronista, né, de oposição, ela provavelmente vai ter que se reagrupar em torno de alguém, em torno de um projeto político para daqui a 4 anos. E aí a gente precisa ver qual é o grupo que vai se sagrar hegemônico e como ele vai se comportar. Acho que muito vai depender também do andamento desse governo e de como for feita uma oposição que consiga mostrar à população, se é que vai conseguir, que o peronismo é uma alternativa plausível, uma alternativa melhor do que, eventualmente, a extrema-direita que estará no poder, mas acho que isso vai ser algo muito difícil de fazer se tentar se perfilar junto com as posições que justamente foram derrotadas fragorosamente agora, as posições kirchneristas. Então, acho que nós vamos ver aí o surgimento de uma nova hegemonia dentro do peronismo, né, que vai tentar se colocar como aquela que seria a alternativa eleitoral mais efetiva para fazer frente ao Milei na sua muito provável tentativa de reeleição daqui a 4 anos, a não ser, claro, que diante de tanta excentricidade que ele demonstra ter e que pode pôr em prática na presidência, acreditando que ele chegue ao final do seu mandato e possa concorrer à reeleição. Precisamos ver, inclusive, se isso acontecerá. É isso, professor. Uma coisa a gente pode ter certeza, não vai ser fácil, né? Quero te agradecer muito aqui pela sua presença, professor, por esclarecer tudo que deve vir daqui para frente. A gente vai ter que aguardar, claro, os desdobramentos, mas já dá para ter uma ideia com essas primeiras tomadas de decisões do Javier Milei. Seja sempre muito bem-vindo aqui, professor Cláudio Couto. Muito obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço, sempre um prazer, estou sempre à disposição. Sempre um prazer, professor. Até mais.
Até mais. Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a nossa programação do ICL Notícias. Hoje também eu quero deixar um recado para você de que no dia 17 de dezembro, um domingo, às 8 horas da noite, tem aula com o Eduardo Marinho, que vai ter um encontro com o Eduardo Moreira para falar a respeito dessa indignação como filosofia de vida. Ele que deixou as benesses de uma vida confortável para morar e conversar com as pessoas, ter essa relação com as pessoas que moram nas ruas, enfim, ele vai trazer diversas reflexões pra gente questionar o sistema. Você vai sair com certeza com questionamentos, reflexões diferentes do que você começou antes de fazer essa aula. Mas pra você poder assistir, tem que fazer inscrição em icl.com.br/emdetalhes para garantir a vaga no dia 17 de dezembro, então não esquece. Muito obrigada a você que chegou até aqui, um abraço e até amanhã. Eu, Gabriela Varela, faço a apresentação e a coordenação do Videocast em Detalhes. O roteiro é feito por mim e pela Ana Carolina Navarro. A direção técnica de gravação é de Guilherme Bessa, Bianca Pasquim e Caio Marinato. A coordenação de transmissão é de Malu Pessoa, Leonardo Salles e Giovanni Nino. A operação de áudio é de Igor Santana e Denis Williams. A direção de imagem do Gabriel Vento. A produção é da Elô Macrini. A vinheta original é de Caio Marinato. A edição de áudio e sonorização são de César Degani. A direção de mídias sociais é de Joema Martins. E a direção de arte é de Stella Spironelli. A coordenação de artes gráficas de Isabela Chiara. A direção de programação é de Maurício Arruda. E a produção executiva de Eduardo Moreira e Rafael Donatiello. Este episódio usou áudios de UOL News, AFP Português, Rádio Band News FM e ICL Notícias.